entrevistas e esclarecendo os fatos para você. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa A Hora da Verdade. Juntos iremos até as 9 da manhã. Exatamente, este programa tem a apresentação, também a produção e as técnicas desse que vos fala Valfredo Mota. Exatamente. E temos a colaboração, apoio de Davi Santos e a direção geral é de Lídia Rodrigues. Hoje é sexta-feira, exatamente, final de semana, né, minha gente? Pois é, então a gente já traz tudo para vocês. Estamos no 216º dia do ano, faltando aí 149 dias, exato, para terminar 2023. Essa é a 31ª sexta-feira do ano. Vamos lá. Hoje é dia do padre, Dia Internacional da Cerveja, dia de São João Maria Vianney, dia do sacerdote, Vamos às nossas principais manchetes, que serão notícia dentro do seu programa A Hora da Verdade. Deixa eu antes abraçar todos os padres, né? Exatamente, que faz parte aqui dessa paróquia, também da paróquia Santa Marcelina. Todos os padres que nos acompanham também, um abraço aí, especial o padre Reginaldo, que já não faz parte da paróquia Santa Marcelina, mas também nos dá sempre o carinho de estar aqui apresentando o programa Deus Te Espera, celebrando a missa nos nossos estúdios, e a todos que cumprem aqui a sua missão dada por Cristo. A gente homenageia eles também, tá bom? E os sacerdotes, né? Também o dia dos sacerdotes, abraçar aí a todos os que fazem o sacerdócio, tá bom? Vamos lá. Hoje é dia da cerveja. Teve gente que me encontrou logo pela manhã e disse: hoje é dia da cerveja, Valfredo. Uma alegria, né? É sexta-feira e dia da cerveja. E aí? Pois é. Vamos lá, são exatamente 8h05. Já já nós temos aqui o endocrinologista, né? Bruno, exatamente, deixa eu pegar o nome na íntegra, né, produção? O nome na íntegra, para que você que acompanha a nossa programação, já já nós temos a entrevista com ele, o doutor Bruno, né? O doutor Bruno vai estar falando conosco aqui na sua 104, só para a gente ter ideia, doutor Bruno Duque,
Dr. Bruno Duque, será o nosso entrevistado, endocrinologista, especialista na área aí de cirurgia bariátrica, exatamente, cirurgia bariátrica. Dr. Bruno vai falar conosco aqui na 104. Vamos às principais manchetes que serão notícia. Vamos lá, olha, Semineto agenda encontro com federais e estaduais do União Brasil em Salvador para debater política no estado. Olha, Canário comenta a saída da política. Não faz diferença na minha vida. Diz o Canário, né? Diz o Canário. Ele fala o seguinte, ele abre aspa dizendo, não faz diferença na minha vida, fecha aspa. A Detran realiza aí leilão online de mais de 1.300 veículos. E PT se firma com o maior partido da Bahia em número de filiados, viu? Pois é, o PT tem muitos filiados, exatamente, e segundo a reportagem, desde o anúncio aí da candidatura de Jerônimo Rodrigues ao governo em 2022, a legenda recebeu mais de 10 mil novos filiados, viu? Então, houve um crescimento aí no número de filiados do PT. Olha, a Anvisa aprova novas regras para os rótulos de medicamentos. Olha, membro de facção é preso acusado de homicídio em Jequié. Beleza, tudo isso e muito mais aqui na 104. Beleza, são exatamente 8 horas e 10 minutinhos. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui já a previsão do tempo, né? Isso, já nós estamos recebendo já o Dr. Bruno, endocrinologista, já aqui na sua 104,9. Vamos fazer o seguinte, vamos para a previsão do tempo. Cadê, produção? Já está no ponto aí? Exatamente, então a gente já pode trazer a previsão do tempo. Então a gente vai trazer já a previsão do tempo, já aqui na sua 104. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Ada Mendes. Me cobraram ontem 10 vezes que eu não mando um abraço pra Ada. Tá bom. Vou fazer o seguinte, eu vou... Cabeleireiro, viu? Cabeleireiro, um abraço aí, Ada. Um abraço pra você. Vou fazer o seguinte,
eu vou fazer o seguinte agora, eu vou chamar a previsão do tempo. Já está no ponto? Vamos lá. Não? Então a gente chama um intervalo de 1 minuto, a gente já retorna e aí em seguida a gente já fala com vocês aqui na 104. É rapidinho, é sem demora. Rádio Independente FM, a rádio que mexe com a emoção da gente. Rádio Independente FM, a rádio que mexe com a emoção da gente. Ai, rapaz, eu tô com a dor nas costas, dor na coluna. Homem, pare de sofrer. Comece hoje mesmo a usar a pomada de massagem 9 Mistura, que são 9 extratos naturais que têm a maior concentração de analgésicos e anti-inflamatórios naturais, que vão eliminar as dores na coluna, cansaço, peso das pernas, melhorando a circulação e ainda eliminando a retenção de líquidos. A pomada de massagem 9 Mistura alivia rapidamente as dores reumáticas e também tendinite, bursite, artrite e artrose. Tá esperando o quê, padre? Queria a sua. Pomada de massagem 9 Mistura. Você encontra em todas as farmácias e casas de produtos naturais. Clínica Médica oferece as seguintes especialidades: nutricionista, ginecologia, terça e sábado, cardiologia, terça pela manhã, mastologia, segunda e quinta pela manhã, oftalmologia, segunda à tarde. Todo tipo de ultrassom, segunda e quinta pela manhã. Ozonioterapia, quarta durante todo o dia. Rua Miguel Dias dos Santos, 152B, Mário Cruz. Telefone para contato: 3655-1885, 99109-3577. Clínica Médica. Serestão. Dia 5 de agosto, a partir das 21 horas, no Clube Cerimonial Ventura, em São Sebastião do Passé, Bahia. Com um dos maiores fenômenos da Seresta, Laírton e seus teclados. Estava tão distante quando ela apareceu. Grupo Arrocha, Jairo e Beto e Cláudio Nunes. Adquira já sua mesa e ingresso no lote promocional. Mais uma realização RG Produções e Eventos. Clínica Médica oferece as seguintes especialidades: nutricionista, ginecologia, terça e sábado, cardiologia, terça pela manhã, mastologia, segunda e quinta pela manhã, oftalmologia, segunda à tarde. Todo tipo de ultrassom, segunda e quinta pela manhã. Ozonioterapia, quarta durante todo o dia. Rua Miguel Dias dos Santos, 152B, Mário Cruz. Telefone para contato: 3655-1885, 99109-3577. Clínica Médica. Serestão. Dia 5 de agosto, a partir das 21 horas, no Clube Cerimonial Ventura, em São Sebastião do Passé, Bahia. com um dos maiores fenômenos da Seresta, Laírton e seus teclados. Estava tão distante quando ela apareceu. Grupo Arrocha, Jairo e Beto e Cláudio Nunes. Adquira já sua mesa e ingresso no lote promocional. Mais uma realização RG Produções e Eventos. A Drogaria Besta está sob nova direção. Ofertas especiais. Super promoção. Desodorante aerosol 6,99. Sabonete Protex líquido 11,99. Escala 9,99. Neosoro 3,99. Nimesulida 3,99. Citrato de sildenafila 3,99. Florais 19,99. Ofertas especiais como essas você encontra na Drogaria Besta, na Praça da Prefeitura, próximo ao hospital. Drogaria Besta, agora sob nova direção. Vou tirar essa zica do seu corpo inteiro.
As lojas Novo Lar têm muitas novidades em artigos de cama, mesa, banho e confecções com os melhores preços. Corra para nossa loja e confira as nossas ofertas. Aceitamos todos os cartões. A Avenida Hernando de Oliveira Rocha, próximo ao INSS. Lojas Novo Lar, veste você e seu lar. O Shopping dos Fogos, na BA 522, próximo à Pousada Ébano, em Candeias, informa que está em recesso para vendas presencial, porém continua com o atendimento para encomendas através do Telezap 71987907213. Faça suas encomendas conosco, pois temos em estoque todos os tipos de fogos, além de todos os sabores do delicioso licor de cachoeira. Faça sua encomenda através do Telezap 987907213. Shopping dos Fogos, 33 anos mantendo a tradição das festas juninas. Rádio Independente FM. As lojas Novo Lar têm muitas novidades em artigos de cama, mesa, banho e confecções com os melhores preços. Corra para nossa loja e confira as nossas ofertas. Aceitamos todos os cartões. A Avenida Hernando de Oliveira Rocha, próximo ao INSS. Lojas Novo Lar, veste você e seu lar. Beleza, são exatamente 8 horas e 18 minutos. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência, você que está acompanhando a nossa programação. A gente sempre agradece a você e obrigado mesmo aos 4 cantos da cidade. Já estou aqui com o Dr. Bruno Duque, exatamente. Ele é endocrinologista, né? E vai falar sobre cirurgia bariátrica conosco nesta manhã. Doutor, antes um bom dia. Bom dia São Sebastião, né? Que honra aí tá vindo pra cá. Bom dia, Valfredo, bom dia a todos aí que me convidaram. Um abraço forte aí também a Ariana, da Cardioimagem. Eu tenho muito carinho por vocês e agora aqui na cidade, viu? Gostei, viu? Gostou? Gostei da cidade. Legal. Doutor, vamos falar sobre cirurgia bariátrica, né? E tem algumas dúvidas que é preciso tirar, porque tem ainda alguns mitos sobre a cirurgia bariátrica. Hoje, a pessoa que pensa em fazer uma cirurgia bariátrica, ela tem que estar enquadrada em quê? Essa pergunta é a que passa por todos os consultórios e pela cabeça de todos os pacientes, né? Será que eu posso? E é uma conta muito simples, isso está disponível na internet, em sites, que é o famoso IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Como é que eu calculo ele? Você pega seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. E aí você chega no IMC. Quando o IMC ele dá acima de 35, o paciente ele já tem indicação de obesidade. E obesidade, Valfredo, é um negócio curioso, né? A gente vai se adaptando a ela, a gente vai se acostumando a ela. É a calça que aperta, aí você troca por um número maior, é a blusa que aperta. Não é como uma dor de cabeça, que você acorda com uma dor e tem que tomar um remédio. Não é. Você vai se adaptando a ela. Você vai ficando incomodado com o seu corpo. Você vai ficar incomodado com o seu sono. É a pressão que sobe, mas você nega e não toma remédio. É o açúcar que altera e você diz que aquilo ali é porque é sua genética. Até que chega um momento, né, é quando o copo transborda, é quando o paciente já não aguenta mais. E aí ele faz a pergunta, eu posso fazer a cirurgia bariátrica? E aí você faz essa conta é muito simples. Então tem muito paciente que ele se vê gordinho, né? A gente tem dificuldade de usar o termo adequado, até para não ofender ou não machucar. O nome da doença é obesidade e traz consigo mais de 100 doenças.
associadas. Hoje, mata mais do que câncer a obesidade no planeta Terra. Mata mais do que cigarro, mata mais do que doença infecciosa. E o paciente ele pode procurar o cirurgião bariátrico, como eu, a qualquer momento. Ele não precisa passar pelo endócrino, ele não precisa passar pelo cardiologista, ele pode ir diretamente ao cirurgião bariátrico. Eu vou diretamente ao Dr. Bruno fazer uma consultoria, uma avaliação. Será que eu me enquadro? E a conta é muito simples, é essa aí que eu lhe disse. E muitas vezes a gente se surpreende, o paciente diz, mas eu não preciso, eu só estou gordinho, é a minha barriga. Ou alguém que você encontra na rua e diz, mas você vai fazer cirurgia bariátrica? Não precisa, mas nada foge à balança. Sim. Ontem mesmo eu atendi um paciente que até eu mesmo me passei. Ele não parecia obeso, né? Sim. É aquele paciente que tem uma gordura visceral, ele tem membros superiores, membros inferiores de um homem normal. Mas quando subiu na balança tinha 115 quilos. E a pergunta é, onde é que estão esses 30 quilos? Não estamos falando de 3 quilos, estamos falando de 30 quilos. Todo dentro do abdômen. Que é na famosa barriga. A gente chama isso, viu, meu filho, de obesidade central. Quando é toda na barriga, ou centrípeta. E essa é a obesidade que mata. Quando você pega aquela mulher, por exemplo, eu vou falar de mulher porque é uma distribuição ginecoide, uma distribuição feminina de gordura. Aquela mulher de quadril largo, de bumbum grande, de coxa grande, mas obesa. Você tem mulheres com esse perfil, sem barriga, pesando aí seus 100 quilos, seus 98, 110. Aquela gordura também confere ela um diagnóstico de obesidade. Mas como ela acumulou nos quadris, no bumbum, na mama, às vezes no braço e na coxa, ela tem menos riscos de... Ela está obesa, mas ela tem menos risco de morrer do que aquele indivíduo, né? E aí é o típico homem que tem braços magros, coxas e pernas magras, mas a barriga está grande. Aquela é a obesidade que mata. Doutor, eu não sei como é que mede aí a questão da obesidade mórbida, mas tem pessoas que é necessário, às vezes, perder um pouquinho de peso para que ela faça cirurgia. Aquela pessoa extrema, não sei qual é a medida, como é que o senhor classifica isso? Você acertou aí, é obesidade mórbida. Para segurança. Tem números? Tem números. Então vamos lá, quando o IMC dá de 35 a 40, esse paciente recebe um diagnóstico de obesidade grau 2. Grau 2, pronto. Grau 2. Ou seja, ele tem ali que comprovar que essa obesidade trouxe problemas de saúde. Aí ele está elegível, né, para cirurgia bariátrica. Quando o IMC passa dos 40, é o que nós estávamos falando agora de obesidade mórbida. Sim. Esse paciente ele não precisa comprovar doenças, ele já tem obesidade suficiente para ir direto para a cirurgia. Certo. Para aumentar a segurança da cirurgia, que hoje já é um procedimento seguro, muito seguro, bom, vamos lá, muito seguro na mão de profissionais experientes, profissionais especializados e hospitais especializados. Então, não dá para fazer em qualquer lugar e não dá para fazer com qualquer pessoa. Então, infelizmente, por exemplo, a população de São Sebastião ela tem que ir ao especialista. Hoje nós não temos especialista, por exemplo, atuando no interior. Nós só somos 9 ou 11 especialistas, se eu não me engano, e todos estão na capital. Todos estão na capital, né? E hospitais acreditados, especializados em obesidade, também na capital. Obviamente, você tem aí o último censo que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, capítulo Bahia, levantou, tinha mais de 44 cirurgiões se intitulando cirurgião bariátrico, fazendo cirurgia bariátrica, mas sem ser especialista em cirurgia bariátrica. E essas cirurgias também têm acontecido no interior. Sem que o interior tenha estrutura, né? Vou falar de mim, não gosto de falar dos outros, vou falar de mim. Até outro dia eu estava operando na clínica Santa Helena, em Camaçari, por exemplo. Aí pedi minha demissão de lá, pedi para sair. Um dos motivos foi esse, a falta de estrutura. Eu fiquei me perguntando o que eu estava fazendo ali. A gente está ali há 13 anos, com resultados fantásticos, mas a uma custa de um esforço, de uma despesa, de um investimento pessoal meu, muito grande. E o hospital, ele não queria dar contrapartida, nós saímos. E igual a clínica Santa Helena, existem vários hospitais, por exemplo, em Jequié, em Vitória da Conquista, em Itabuna, realizando esse tipo de cirurgia com resultados catastróficos. Entendeu? Então a gente criou-se o mito de que bariátrica não é seguro. Se você procurar o profissional certo e o hospital certo, você vai ter ali mais de 100% de certeza de segurança.
É que o grande medo hoje é a questão da cirurgia. Da cirurgia. Eles, doutor, pai, mas eu tô vivo hoje, né? A pergunta, mas tudo bem, eu tô obeso, eu tô doente, mas eu tô caminhando, trabalhando, cuidando da minha família. Verdade. Esse processo ele tem que ser melhor do que está. O paciente não pode sair dali mutilado, doente, com algum problema de saúde, ou às vezes nem vir. Entendeu? Entendi. Como é que você faz essa seleção? E tudo começou na sua pergunta. O paciente ele tem que perder peso? Tem que perder peso. Quanto, você me perguntou? De 5 a 10% do peso corporal. Sim. Então vamos arredondar aqui. Um paciente com 100 quilos, mas ele ou ela são baixinhos, né? Então ele deu um IMC de mais de 40, ele é um obeso mórbido. Como é que doutor Bruno, como é que eu zero a complicação aí? Eu tenho participação nisso, eu posso ajudar o senhor? Pode. Primeiro, procurou-se o médico especialista? Procurou. Ele é especialista? É só procurar o site do CREMEB. Bota o nome do indivíduo lá que vai aparecer as especialidades dele. Não acredita no que diz, né? Eu sou especialista em astronomia. Você pode até não perguntar ao profissional na frente dele, por um acanhamento, enfim, mas você pode depois fazer essa busca. 2, qual é o hospital que ele vai me operar? Né? Então, hoje nós só temos hospitais confiáveis dentro da capital para esse tipo de cirurgia, tá? Até porque sua rádio tem grande alcance. Sim. Em outras cidades que são de igual importância e cultural, populacional e econômica, e aí eu citei alguns aqui, Itabuna, Jequié, Conquista, Feira de Santana, você tem hospitais realizando cirurgia, mas sem estrutura para cirurgia bariátrica. Nenhuma. Seria o que a estrutura do básico? Pra gente Aí a gente vai longe agora, tá? A gente vai longe. E para concluir, para essa cirurgia se tornar muito segura, a gente precisaria que esse paciente perdesse de 5,5 kg, de 5 quilos a 10, né? Ele tendo 100 quilos, de 5 a 10% do peso corporal para tornar a cirurgia segura. O que um hospital tem que ter? Ele tem que ter backup, né? Então a gente não quer usar a estrutura do hospital. Certo. Né? Você procurou um cirurgião especializado? Esse hospital tem estrutura? Tem. E ele tem backup? O que é backup? É se não der certo. Então, por exemplo, salas de cirurgias grandes. A maioria dessas salas de cirurgias hoje elas são muito acanhadas, elas são muito pequenininhas. Você tem que ter um instrumental apropriado para a cirurgia bariátrica. Na maioria das vezes, os hospitais eles adaptam. Ele pega instrumental que faz para outra cirurgia e quer que o cirurgião opere com aquele mesmo instrumental. Torre de vídeo, você tem que ter uma torre de vídeo com uma imagem confiável. Hoje a cirurgia é feita por laparoscopia. E a imagem do abdômen ele aparece dentro de uma tela de TV. Imagine se aquela tela está embaçada, é preta e branca. Como é que eu sei que aquilo ali é sangue ou não é sangue? Não é colorida, não dá nitidez. Esses detalhes fazem toda a diferença. Às vezes o erro foi cometido não pelo profissional, mas porque ele escolheu o equipamento errado. É como você dirigisse, por exemplo, no escuridão, com um carro cujo farol não consegue iluminar a frente. A chance dele cometer erros é grande. Esse hospital ele precisa ter UTI. E não é ter só UTI. UTI com cara de UTI. Eu conheço muitos hospitais que se dizem com UTI que não tem UTI. Não basta ter um ventilador, não basta ter um profissional ali cuidando de um paciente. Você precisa ter de fisioterapeuta, psicólogo, você precisa ter enfermagem. Você precisa ter um médico especializado em terapia intensiva. Olha, parece que a gente está fazendo uma lista, né, meu filho, de exigências absurdas. Isso é o mínimo. A gente não vai avançar muito. Eu preciso ter um serviço de imagem. O que é um serviço de imagem? Tomografia. Eu preciso ter um hospital que tenha tomografia. Eu preciso ter um hospital que tenha endoscopia. Eu não posso tirar o paciente do hospital A e mandar para o hospital C. Vai ali no hospital C fazer uma endoscopia. Esse serviço tem que estar ali disponível. Esse conjunto de coisas, mínimo, é o que vai fazer a segurança. Coisas simples, sabe? Eu vou te contar uma coisa simples, que ninguém passa por isso aí. Uma cama de obeso. Tem que ter uma cama de obeso. O que é uma cama de obeso? Uma cama que o paciente obeso consiga subir nela. Às vezes o paciente não consegue subir na cama. Ou a cama não consegue suportar o paciente. O paciente ele não pode ficar o tempo todo deitado depois que ele faz a cirurgia. Ele tem que caminhar e ficar na poltrona. Poltrona para obeso. Às vezes você não tem uma poltrona para obeso. O obeso, por não ter poltrona, ele fica o tempo todo na cama, quando você queria que ele andasse. Tem hospitais, por exemplo, vou falar aqui do Santa Amaro, que é o hospital que mais realiza cirurgia bariátrica em Salvador, na Bahia. Certo. Ou seja, você tem cirurgiões do interior trazendo seus pacientes para operar no Hospital Santa Amaro, por exemplo. O Hospital Santa Amaro tem uma estrutura de poltrona, cama,
até mesmo reforço de vaso sanitário, coisas que nem passam pela cabeça de um indivíduo, né? Realmente, porque quando surgem tantos questionamentos, né, na TV, muitas coisas relacionadas a isso, e aí cria aquela tensão. Mas é bom que o senhor traga isso, porque esclarece e dá tranquilidade a quem quer fazer. Agora, uma pergunta que me deu curiosidade ontem, eu estava pesquisando um pouquinho, é a mulher que quer engravidar pós-cirurgia, ela pode, doutor? Ela deve. Ela não pode antes. E aí vou de novo citar o Hospital Santa Amaro, que também é a maior referência em maternidade no estado, né? Inclusive pioneirismo aí agora, né? A gente acabou de ver uma missa, mas essa é uma realidade, em pai solo, mãe solo e casais homoafetivos. E você tem visto isso, pra gente que é uma amostra viciada, porque a gente está dentro de um hospital maternidade. Sim. Então a gente vê com mais frequência. Uma paciente obesa, uma mulher obesa, ela deve ser desencorajada a engravidar, porque ela corre risco de vida. E corre também risco de vida o bebê, que mal escolheu vir a vida. Então o ideal é que essa mulher, não necessariamente, eu também não quero apregoar aqui, Wilfredo, que ela tem que fazer bariátrica. Para engravidar. Tá? Exatamente. A bariátrica é um mecanismo de perder peso, um mecanismo mais eficiente que nós temos. Certo. Mas o paciente ele pode não querer operar, é um direito dele. E ele vai lançar mão de outros tratamentos. O que a gente está apregoando aqui é que o paciente não engravide obeso. Sim. Ele tem que emagrecer necessariamente para ter uma gestação saudável, um parto saudável, que a criança ela venha à vida de forma sadia. Então, ela pode engravidar? Não, ela deve, mas depois do emagrecimento. Se ela estiver obesa, o emagrecimento é mais eficiente através da cirurgia bariátrica. E a pergunta que complementa a sua é, a partir de que momento ela pode engravidar? Com segurança, em torno de um ano e meio. Depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Doutor, uma outra questão, o diabético, que geralmente tem muitos diabéticos hoje obesos, até por causa da própria diabetes. Como é que se vê essa questão? O Instagram hoje, a rede social, de uma forma geral, tem levantado vários vilões, né? É a gordura, é o sedentarismo, é a gordura hidrogenada, é a gordura trans. O maior inimigo nosso hoje é o açúcar. De todo mundo. Dos seus filhos, da sua família. Se puder eliminar ele. Rapaz, se deve fazer isso, né? Algumas empresas, por exemplo, daquele refrigerante preto, né? Que ninguém conhece a fórmula, por exemplo. É mágica, né? Por exemplo, ele tomou iniciativa, né? Essa coisa do zero açúcar. Mas assim, paga-se um preço. Aí ele contrabalança aquilo ali com eletrólitos, com sódio, por exemplo. Menos mal, porque depois você hidrata, bebe água e aquilo sai na urina. Então algumas empresas elas têm tomado a iniciativa de diminuir a quantidade de açúcar de seus produtos, de livre e espontânea vontade. Há um movimento na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, de obrigar ela a reduzir. Aqui no Brasil, por exemplo, já tem uma obrigação legal dele dizer o quanto tem de açúcar aquilo ali. Mas isso é muito complicado, né? Essa coisa de você ler rótulo, ninguém lê rótulo, nem eu sou nutrólogo, por exemplo. Eu sou nutrólogo. Eu, quando vou no mercado, eu nem leio o rótulo também. Então, assim, a vida vai ficando cada vez mais insuportável. A gente compra aí 1000 itens no supermercado. Se você for ler o rótulo de todos os dias numa compra dessa, meu filho, você não foi fazer mercado, você foi para uma missão, né? Você vai chegar às 7 da manhã no mercado e sair meio-dia. Então o problema hoje é açúcar. E aí você disse, olha como é a coisa. Às vezes o paciente ingere muito açúcar e fica obeso. Então, às vezes o paciente ele já tem ali um diabetes tipo 2, né? São dois tipos de diabetes. O que está associado à obesidade, o que a gente consegue curar é o diabetes tipo 2. Ele faz uma dieta rica em açúcar e ele engorda. Aí ele vira obeso. Aí a obesidade traz o que consigo? Diabetes. É uma doença alimentando a outra. Ou às vezes o paciente nunca foi diabético. Aí engordou. Ele virou um paciente obeso. A gordura ela atrapalha o funcionamento do pâncreas. O pâncreas ele entra em falência. Ele começa a não conseguir mais tirar o açúcar de dentro do sangue e guardar. Quando o pâncreas não consegue mais funcionar, ou funciona bem, só que ele está sob exaustão. Ele não tira mais o açúcar de dentro do sangue e guarda. Ele guarda onde? No músculo, no fígado e no cérebro. Quando ele não consegue mais tirar o açúcar de dentro do sangue, o açúcar acumula no sangue. E o açúcar acumulado no sangue é o diabetes. E por que o pâncreas não funcionou?
porque o paciente está obeso. A gordura atrapalha o funcionamento do sangue, do pâncreas. E você falamos agora há pouco de gravidez. Sim. A gordura também atrapalha os órgãos sexuais femininos. Então a mulher também é obesa, muitas vezes ela não consegue engravidar, porque os seus hormônios não conseguem atuar, porque eles estão bloqueados por quem? Pela gordura. Ela não tem uma menstruação regular, ela não tem uma programação menstrual, ela não é fértil, como se fosse, por exemplo, uma mulher magra. E o que é que a gente vê quando ela emagrece? A menstruação começa a vir o que não via antes, regularizar o que não vinha antes. E uma das coisas que a gente diz, preste atenção que agora você está emagrecendo. Porque antigamente ela tinha no casamento dela uma relação desprotegida, uma relação sexual desprotegida. Então, muitas vezes, mesmo sob alerta nosso, essa mulher, quando começa a emagrecer, ela engravida antes de um tempo seguro. Por quê? Porque ela não botava fé. Ela está ali com a obesidade dela há 10 anos, 8 anos, 7 anos, né? E ela acha que não engravida mais nunca. E aí, quando começa a emagrecer, é surpreendida com a gestação. Doutor, é comum desenvolver a depressão após cirurgia bariátrica? Existe uma série... Aí eu vou avançar, eu vou dar um nó na cabeça dos nossos ouvintes, tá? A gente na medicina, a gente procura causalidade. O que é causalidade? Causa e efeito. O paciente tomou uma topada, o dedo doeu. É isso que a gente busca na medicina. Existe uma série de mitos que estão sob estudos, né? Que são vícios, não é só depressão. Depressão, suicídio, compulsão sexual, compulsão com gasto, compulsão alcoólica, pós-bariátrica. Vamos aos fatos. Existe isso ou não? Não. Sim. Então não existe. Nada disso que eu falei está associado a um pós-operatório de cirurgia bariátrica. Agora, nós somos médicos, né? Quando você começa a ouvir uma história de um, de outro, de três, aquilo ali entra imediatamente sob investigação. Então tudo isso aqui que eu acabei de citar está sob estudo, está sob investigação há décadas. E até agora a gente não conseguiu comprovar causa e efeito. Na verdade, na prática clínica, o que acontece? O paciente, a obesidade, ela é uma consequência, Valfredo, ela é uma consequência de algo que não está legal. É um abuso sexual em pacientes jovens, estupro, demissão, traição, depressão prévia. 40% dos pacientes deprimidos, eles vão virar obesos. Acabamos de falar da obesidade. Olha como isso é confuso. E muitos pacientes obesos, metade aproximadamente, que não eram deprimidos, viram deprimidos porque estão obesos. Viu como é difícil achar a causa daquilo? Aquela mulher que se separou e engordou. Aquela mulher, a mulher sempre é cobrada, né, na sociedade. Ela é sempre cobrada. Infelizmente. Cobrada por ela, cobrada pelas amigas, cobrada pela família, cobrada por nós, inclusive. É verdade. Né? Cobrada por nós. Aquela mulher, ela se separou e ela engordou. Ela já estava gordinha, porque a gestação, quem engravida é a mulher, não é o homem. Exato. Né? Ela também já estava gordinha. Olha como isso é um negócio curioso. E aí ela procura um médico, o cirurgião bariátrico, o doutor Bruno vai lá e opera ela. Aí ela estava com a estima dela lá no chão. Sexualmente ela nem existia uma vida sexual. Eu não vou falar de doença aqui, tá? Sim. Eu vou falar de hábitos. Essa mulher ela não consegue se higienizar direito. Ela não consegue se depilar. Ela não consegue limpar o bumbum depois que faz o número 2. Essa mulher tem axilas e virilhas comprometidas. E eu não estou falando de doença. Eu estou falando de uma estrutura social, de corpo, depois que ela engordou, que deixa ela deprimida, arrasada, com a autoestima lá no chão. Aí você opera essa mulher, ela emagrece, ela entra na academia, ela começa a ser observada, o ex quer voltar, ninguém chamava essa mulher para festa. E aí ela começa a estar frequentando ambientes sociais. Em ambientes sociais, ninguém oferece água, irmão. E aí quer tomar uma aguinha, e esse chá verde aqui, quer tomar, o que é que tem lá? Bebida. Bebida, comida. A confraternização é bebida e comida. É. Né? Eu estou falando eu peguei um empresário agora em Salvador, um cara muito rico, que ele começou a chorar no consultório. Num papo despretensioso como esse, ele começou a dizer que ele colecionava relógios e tal. Eu disse assim, olha, qual é o valor desses seus relógios? Meus relógios custam aí de 20 mil a 100 mil reais. Eu falei, pô, você gosta mesmo de relógio, né? E usa com que frequência? Ele não usa. Aí a esposa estava do lado. Inclusive, muitos estão na caixa.
Isso aí já é preocupante. É tão preocupante quanto uma depressão, é tão preocupante quanto uma mulher que faz abuso, ou um homem de bebida alcoólica, é tão preocupante como aquela mulher que compra roupa e não usa. Então, muitas vezes a obesidade, ela é o sintoma, ela é a febre. Alguma coisa não está bem na cabeça daquele indivíduo e ele se transforma em obeso. E eu conduzi ele para psicólogo. Eu falei, olha, isso é uma compulsão. Isso é uma compulsão. Ele negou a princípio, um homem assim, né? Um homem é negacionista, ele achou que aquilo não era uma doença. Até que depois ele cedeu. Ele foi para a terapia, ele entendeu que ele realmente estava canalizando, né, as suas frustrações, o seu insucesso, mas ele é um homem rico, para o relógio. Ele se sentia bem quando ele comprava o relógio, mesmo que ele não use, mesmo que ele nem tire do lacre, aquilo ali dava prazer. Prazer para quem? Para quem está frustrado, triste, deprimido por algum motivo. E ele era o quê? Obeso. A obesidade era uma consequência. Então a gente desconta na bebida, na comida, no sexo. Tem compulsão por sexo. É verdade. Às vezes a mulher ou o rapaz, ele nem quer transar. Ele faz porque aquilo vai aliviar alguma dor dele. Só para dar uma pitada do quanto essa doença é complexa. Não é brincadeira não. Doutor, a cirurgia bariátrica, ela é cara. E o plano de saúde cobre? Vamos lá, a cirurgia bariátrica, existem várias técnicas dela. De novo, a gente falando sobre hospital especializado e sobre médicos especializados. Hoje, liberada pelo Conselho Federal de Medicina e pela Agência Nacional de Medicina, nós temos várias técnicas já liberadas. Tá? São em torno de 4, se eu não me engano. Já bem conceituadas. Mas existem no mercado mais de 10 tipos de cirurgia bariátricas. As que não estão na lista da ANS, os planos não cobrem. E eu também não recomendo que faça. Se não está na lista da ANS é porque não é seguro. Sim. Não é seguro. E tem gente fazendo, né? Esse mundão de Deus aí. E tem médico fazendo. E tem paciente entrando nessa. Então, de novo, a gente solicita que o cliente ele busque informação. Então, está lá, lista da ANS, cirurgia bariátrica. Está autorizada, está autorizada. Se está na lista da ANS, o plano de saúde tem que cobrir. Qualquer plano de saúde, ele é obrigado a cobrir, e é obrigado por laparoscopia, por vídeo. Estou lhe dizendo, porque existem planos mais simples, mais modestos, que dizem que autorizam, mas o paciente que é possuidor desse plano sente toda a dificuldade do mundo, é uma missão. E na maioria das vezes, ele é bloqueado de todos os jeitos e não consegue operar. E quando vence a etapa mais difícil, o plano ainda quer operar da forma mais perigosa, que é abrindo a barriga ao meio. Então, essa cirurgia ela é coberta pelos planos. Se o plano de saúde é plano de saúde, ele é obrigado a cobrir. O resto é conversa fiada. Ele vai criar os mecanismos dele de bloquear o paciente. Vai descredenciar o médico, ou seja, se o paciente não paga, tem que pagar a consulta particular. Quando ele descredencia o médico, é uma forma indireta de negar. Né? Doutor Bruno não está atendendo mais o plano A. Não sou eu que não estou, o plano que me descredenciou. Mas por que me descredenciou? Para você não vir. Então, só ele já dá uma filtrada. Aí o paciente vai lá e paga a consulta. Pagando a consulta, a gente pede os exames. Aí o plano se lascou, porque aí a gente pede os exames, aí o processo inicia. Então, o plano ele é obrigado a cobrir. E do ponto de vista particular, hoje, num hospital com um custo mais enxuto, né, na periferia de Salvador, mas igualmente seguro, o que é que muda, na verdade, é a hotelaria, é o luxo, mas o nível de segurança e de estrutura é o mesmo. São hospitais que não ficam ali na Avenida da CM, ali na Barra. Na Paralela. Exatamente. Ele é um hospital que ele vai para Cidade Baixa, um hospital que vai para Cajazeira, por exemplo. Mas são hospitais igualmente seguros, limpos, confiáveis. Tá? O paciente deve ter um custo total de procedimento aí, em torno de seus R$25 mil. Né? Sendo que isso não é o custo médico. Que é um investimento, né, doutor? Isso não é o custo médico, tá? Não é o que o doutor Bruno vai custar. Eu estou botando aí o que ele vai gastar de exame, anestesista, material descartável. E aí cada um sabe o que faz, né? Eu vou operar agora 2 particulares, sua pergunta é interessante. São 2 indivíduos de Simões Filho, um vende coco, Alfredo. Ele vende coco e ia comprar um Gol. Ele ou compra um carro, cuida de... Aí ele parou para pensar e falou assim, eu vou comprar esse Gol e vou dirigir só esse Gol. Quando eu quero dirigir Gol,
outros carros que eu posso. Então, o dinheiro dele, ele canalizou. E a coincidência é que uma outra mulher fez o mesmo investimento. Essa ia comprar um outro carro de uma outra marca e fez a mesma coisa. Não, eu vou investir na cirurgia. Porque com a cirurgia eu vou ganhar coisas que talvez o carro não me dê. Né? São questões de escolhas. Questão de escolhas. Mas o ideal é esse. O custo é mais ou menos aproximado em torno de R$25 mil tudo. Ou se o indivíduo tiver um plano, seja ele qual for, esse plano é obrigado a cobrir o procedimento de cirurgia bariátrica por via laparoscópica. Está no rol da ANS, é para cobrir. É necessário fazer cirurgia plástica depois da cirurgia bariátrica? Depende do indivíduo também. Né? Então, por exemplo, grandes obesos, como obeso mórbido, o problema começou lá atrás. Quando ele engordou, o que foi que ele fez? Ele esticou a pele. E aquela pele ele preencheu de gordura. E falando muito abertamente, de forma honesta, se ele tira aquela gordura, o que é que sobra? Pele. Tem indivíduo que, quando volta para a musculação, ameniza muito, tá? O cuidado dele com o corpo. Por exemplo, suplementação de proteína, suplementação com colágeno, musculação. Nenhuma atividade para um pós-bariátrico é tão boa quanto musculação. Obviamente, qualquer atividade física é melhor que zero, tá? Mas a gente sempre pede atividade de isometria, onde você faça hipertrofia, onde o músculo cresça para dar um tônus melhor naquela pele. Então, onde são as regiões mais frágeis? Regiões de axila, região inguinal, ali na virilha, e abdômen. Agora, tem duas áreas do corpo que dificilmente a musculação consegue atuar, que é peito, né? A mama feminina. Sim. O peito cai. O peito é algo que foi feito para cair, inclusive. Ele só fica ali durinho, riste, sei lá, na adolescência. Depois até uma mulher que nunca amamentou, naturalmente aquela mama ela vai tendo um grau de queda, né? Com emagrecimento mais ainda. E o abdômen depende do grau de obesidade. Então você me perguntou, tem mulheres que a gordura é só na coxa, bumbum e quadril. Essa mulher não tem barriga, então dificilmente ela vai precisar operar barriga, abdômen. Já o homem, né? Toda a gordura dele está na barriga. Então, se aquilo te incomoda ele, ele vai ter que fazer cirurgia reparadora. Não pela bariátrica. Qualquer procedimento que tire 30, 40, 50, 100 quilos daquele indivíduo. Né? É natural, né? É natural, exatamente. A bariátrica é o remédio, é o tipo de tratamento que ele escolheu para perder peso. Mas qualquer coisa que perca peso com eficiência, ele vai ter sobra de pele. Porque o problema começou quando ele engordou. A cirurgia bariátrica confere uma grande vantagem em relação aos outros tratamentos. Não só perdendo tudo que tem que perder, como evitando que esse paciente ache, porque o paciente está operado, ele não consegue comer, ele vai ter uma vida normal, tá? Vamos pegar eu e você aqui. Se a gente tivesse operado agora, ao invés de, sei lá, comer 4, 5 fatias de picanha, a gente ia conseguir comer 2. A gente vai ter o prazer da alimentação ainda. Então, além dessas duas vantagens, o que é que o plano entende? O plano entende que se o indivíduo perdeu peso através da cirurgia bariátrica, é porque ele precisava muito, é porque ele tinha muita obesidade. O plano também é obrigado a cobrir as cirurgias plásticas reparadoras. E aí é muito importante falar a parte de reparação. Porque às vezes a mulher ou o homem chega assim, cara, meu sonho aqui era operar essa pálpebra. Entendeu? Isso não entra, não é uma reparação. Sim. Isso aí é uma cirurgia plástica, corretiva. A mama também não entra, viu? O que é que o plano entende? Aquilo que a nossa conversa anterior. Se a gente pegar agora aqui, é possível que a maioria, ou se não todas as mulheres que estão nos ouvindo, tenham algum grau de pitose. Pitose é grau de caimento da mama. Sim. Todas. Se a gente for rigoroso, todas têm. O que é que o plano entende? Você já tinha mama com algum grau de caimento. Caiu mais porque você emagreceu. Então, geralmente, o plano não cobre mama, tá? Aí vai depender de caso a caso. Agora, região de axila, braço, perna, região inguinal, aí, vou fazer uma plástica. Eu estou separando isso porque uma coisa é estética, a outra coisa é reparadora. Reparadora porque precisa de reparação. O emagrecimento trouxe prejuízo. Ontem eu atendi, por exemplo, uma senhora, vou até mandar um abraço para ela, a dona Nancy, é uma paciente do Planserve. É só vou falar do plano aqui, porque às vezes o Planserve é um plano simples, é do Estado, não cobre. Escuta essa, a paciente fez uma cirurgia de pálpebra pelo plano, indicado pela própria perita do Planserve. Só para você entender que muitas vezes o plano ele não é inimigo do indivíduo. Às vezes o indivíduo é que ele está mal informado, entendeu? É mal informado. Então a paciente realmente emagreceu tanto que a pálpebra dela caiu. Então
podemos dizer assim, mas aquilo ali é plástica, aquilo ali é estética. Até em 99% dos casos. Nessa senhora, por exemplo, não foi. A pálpebra com emagrecimento caiu demais. E ela foi por uma reparação através do plano de saúde para serve. Porque entendeu que o emagrecimento foi excessivo. Então, cada caso vai ser analisado individualmente também. No geral, abdômen, axila, região inguinal, coxas e braços estão inclusos aí na reparação, plástica reparadora. Aí os outros órgãos são analisados individualmente. Dores, doutor, depois da cirurgia? Imediatamente, a maioria dos pacientes se queixam de gases, né? Porque para você fazer uma cirurgia dessa é por laparoscopia. Eu tenho que insuflar gás dentro do abdômen. E mesmo eu retirando de forma sistemática, intensiva. Ontem eu operei, por exemplo. Eu fiz uma cirurgia ontem e eu tirei todo o gás do abdômen da paciente. Tirei o gás junto com o anestesista. A gente não consegue tirar 100% porque o gás ele se dilui na gordura. E nós estamos operando paciente obeso. Então o que mais tem ali é gordura. Esse gás some dentro da gordura e com o tempo ele vai saindo da gordura e voltando para dentro da cavidade. Então, por exemplo, sem fake news, nosso papo aqui é papo reto. O paciente que já me entende sabe que não vai ouvir aqui enrolação para convencê-lo disso. Pelo contrário, nosso consultório está cheio, Valfredo, porque ele já sabe o que vai enfrentar. E que esse enfrentamento ainda é menos doloroso do que estar obeso. Então, a maioria dos pacientes se referem dor, é óbvio, tá? E a maioria o motivo principal é gás. É uma dor em cólica no abdômen. Não é nada ligado à cirurgia. Nada ligado ao ato cirúrgico. Tanto que aquilo ali no mesmo dia muitas vezes melhora, na maioria, né? 12 horas depois melhora. Os que ainda ficam dor melhoram com 24 horas. A gente consegue dar alta hoje com 24 horas a 48 horas. E só fica para 48 horas aqueles pacientes mais sensíveis. Ontem, por exemplo, eu acabei de operar uma paciente no Hospital Santa Isabel. Quando eu passei para conversar com ela, ela estava bem desconfortável por conta dos gases. Quando foi à noite, o boletim da enfermagem disse, olha, ela já melhorou bastante, quer dizer, em menos de 6 horas. Na quarta-feira, a gente operou 2 pacientes no Hospital Santa Amaro. Olha como isso é individual. Uma paciente na quinta-feira de manhã, nem parecia que tinha operado. Nossa equipe liberou para casa, quer dizer, com menos de 24 horas de internação. Mas a segunda paciente que nós operamos na própria quarta-feira ainda estava muito desconfortável. Então a gente achou que mais um dia de internação valeria a pena para ela. Ela deve sair de alta hoje. Então isso é muito individual. Mas a maioria acaba saindo com 24 horas. Doutor, nosso papo estava maravilhoso. A gente já acabou, foi? Amanhã toda a gente está quase 40 minutos falando aqui. Vai para 50 minutos. E eu falo pouco, né? Se deixasse, a gente ia pedir um almoço. Mas agradecer a sua vinda aqui. E acredito que quando solicitar, a nossa direção pode vir aí junto também para a gente falar mais sobre esse assunto. Mas agradecer, eu confesso que tive aqui muitos esclarecimentos para minha pessoa e também para os nossos ouvintes que estão ligadinhos aí. Ficaram todo mundo de ouvidos atentos para ouvir o que o senhor... Teve uns 2 aqui que mandou também saudação à sua pessoa, que parentes passaram por cirurgia com a sua pessoa. Mas a gente agradece a sua vida aqui, doutor. Alfredo, obrigado pelo convite, tá? Foi um prazer, realmente a hora passou que eu nem vi. E fico à disposição para novos bate-papos. Um abraço a todos. Quem nasce em São Sebastião é São Sebastião. Não, é sebastianense. Sebastianense, então para todos sebastianenses. Pronto, a gente vai ao intervalo e a gente retorna já. 1 minuto só para a gente já finalizar o programa, né? Que já tem Dil Santos aí. Segura aí, rapidinho. Rádio Independente FM, a rádio que mexe com a emoção da gente. Rádio Independente FM, a rádio que mexe com a emoção da gente. Ai, rapaz, eu tô com a dor nas costas, dor na coluna. Homem, pare de sofrer. Comece hoje mesmo a usar a pomada de massagem 9 Mistura, que são 9 extratos naturais que têm a maior concentração de analgésicos e anti-inflamatórios naturais, que vão eliminar as dores na coluna, cansaço, peso das pernas, melhorando a circulação e ainda eliminando a retenção de líquidos. A pomada de massagem 9 Mistura alivia rapidamente as dores reumáticas e também tendinite, bursite, artrite e artrose. Tá esperando o que para adquirir a sua? Pomada de massagem 9 Mistura. Você encontra em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
Clínica Médica oferece as seguintes especialidades: nutricionista, ginecologia, terça e sábado, cardiologia, terça pela manhã, mastologia, segunda e quinta pela manhã, oftalmologia, segunda à tarde. Todo tipo de ultrassom, segunda e quinta pela manhã. Ozonioterapia, quarta durante todo o dia. Rua Miguel Dias dos Santos, 152B, Mário Cruz. Telefone para contato: 3655-1885, 99109-3577. Clínica Médica. Pra ter um sono tranquilo, as melhores opções é na Sonho e Sono. Os melhores produtos Ortobon você encontra aqui. Travesseiro Ortobon a partir de R$19,90. Cama Box Casal Ortobon, 10 de 59. Conjunto Super King de molas em sacadas Ortobon, 10 de 249. A única que cobre orçamento. Cobrir orçamento é fazer mais barato. Em frente à Policlínica São Roque, no centro de São Sebastião do Passé. Sonho e Sono Colchões. Serestão, dia 5 de agosto a partir das 21 horas, no Clube Cerimonial Ventura, em São Sebastião do Passé, Bahia. Com um dos maiores fenômenos da Seresta, Laírton e seus teclados. Estava tão distante quando ela apareceu. Grupo Arrocha, Jairo e Beto e Cláudio Nunes. Adquira já sua mesa e ingresso no lote promocional. Mais uma realização RG Produções e Eventos. A Drogaria Besta está sob nova direção. Ofertas especiais. Super promoção. Desodorante aerosol, R$6,99. Sabonete Protex líquido, R$11,99. Escala, R$9,99. Neosoro, R$3,99. Nimesulida, R$3,99. Citrato de Sildenafila, R$3,99. Florais, R$19,99. Ofertas especiais como essas você encontra na Drogaria Besta, na Praça da Prefeitura, próximo ao hospital. Drogaria Besta, agora sob nova direção. As lojas Novo Lar têm muitas novidades em artigos de cama, mesa, banho e confecções com os melhores preços. Corra para nossa loja e confira as nossas ofertas. Aceitamos todos os cartões. A Avenida Hernando de Oliveira Rocha, próximo ao INSS. Lojas Novo Lar, veste você e seu lar. O Shopping dos Fogos, na BA 522, próximo à Pousada Ébano, em Candeias, informa que está em recesso para vendas presencial, porém continua com o atendimento para encomendas através do Telezap 71987907213. Faça suas encomendas conosco, pois temos em estoque todos os tipos de fogos, além de todos os sabores do delicioso licor de cachoeira. Faça sua encomenda através do Telezap 987907213. Shopping dos Fogos, 33 anos mantendo a tradição das festas juninas. Música, esporte e notícia. Independente FM. Estamos apresentando o programa A Hora da Verdade. Apresentação: Valfredo Mota. Beleza, são exatamente 8 horas e 59 minutos, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Beleza, olha, são exatamente 8 horas e 59 minutos, você já conhece a Supracorp? Pois é, a Supracorp é um suplemento vitamínico e mineral, viu? É Supracorp Homem. É especialmente formulado para homens com vitamina A, vitamina C, vitamina D do complexo B e zinco. É um suplemento alimentar em cápsula, viu? Supracorp Homem ajuda isso e fortalece os músculos, dá energia e também ajuda na imunidade, viu? E olha, detalhe, não tem açucares
e não tem glúten. Exatamente. Você encontra a Supracorp na farmácia Ultra Popular, em frente à Câmara de Vereadores. Atenção, senhoras e senhores, moças e rapazes, viu? Tem sempre lá uma Supracorp para sua necessidade. Qual é a sua necessidade física? Procure a farmácia Ultra Popular em frente à Câmara de Vereadores. Olha, eu vou colocando um ponto final, agradecendo a você pelo carinho da audiência, e de volta estarei de volta logo mais às 19 horas, né? Hoje tem resenha esportiva. Vamos falar sobre o Vitória, vamos falar sobre o Bahia, vamos falar sobre vários assuntos, sobre o Amador, né? O Amador, exatamente. Vamos trazer tudo para vocês aqui na sua 104,9, tá bom? Vem Edinho Santos com Manhã de Sucesso. A gente agradece pelo carinho da sua audiência em 104,9. Beijão mesmo, viu, gente? Beijo no coração. Olha, fique com Deus e até a próxima. Rádio Independente FM, a rádio que mexe com a emoção da gente. Olá, aquele abraço, Valfredo Mota, toda a turma que se liga com a gente em Passé, cidades circunvizinhas e zona rural. Hoje, mais um momento para a gente falar de saúde, esse tema que é tão importante e que muitas pessoas deixam em segundo plano, às vezes até esquecem de cuidar. E quando esquecem, podem depois ter algum problema. Por exemplo, pessoa que tem muito açúcar no sangue pode sim ficar diabético, especialmente quando tem problema de diabetes na família. E você pode evitar tendo uma boa alimentação, evite o refrigerante, por exemplo, que é açúcar refinado puro. Para cada copo de refrigerante, 1/3 de açúcar refinado. Você quer eliminar esse problema? Tire da sua vida e desintoxique a sua circulação utilizando o chá pronto Bioamargo Laranja, hoje considerado o melhor produto digestivo natural e ainda depurativo do sangue, fortificante, afrodisíaco natural, que você vai encontrar nas farmácias, nas lojas de produtos naturais.